E aí galera, beleza? Esse vídeo eu vou fazer um resumo fácil para entender as áreas de Brodmann, uma classificação feita há muito tempo, é uma classificação de áreas cerebrais mais conhecidas mundialmente. Ela faz uma topografia da parte do córtex cerebral e nos indica as funções de cada um. Às vezes eu encontrei muitos vídeos com vários tipos de informações equivocadas, trabalhos, etc. Eu resolvi fazer um vídeo para definir realmente o que é mais importante. Não vamos falar sobre todas, mas as principais, das 47, que alguns livros ainda subdividem em até 52 áreas, vamos falar das principais, ok? Fiz um desenho aqui, estou mostrando o encéfalo lateralmente com duas cisuras importantes. A primeira é a cisura lateral, a de Silvio, que divide o lóbulo temporal do frontal e do parietal para cima, né? E depois a outra, que é a cisura central, também conhecida como Rolando. São duas cisuras principais, Silvio e Rolando, que dividem em 4 lóbulos, frontal, parietal, occipital e temporal. Beleza? Entendendo isso, a gente vai para as áreas de Brodmann. Essas áreas foram divididas em 1909 por um psiquiatra, Brodmann, que organizou assim em funções. Elas não têm uma topografia inexata, não tem exatamente os bordes definidos, mas dá para entender basicamente quais giros e quais as funções de cada um em 47 áreas ou 52, dependendo das subdivisões que a gente estuda. Então vamos lá. Primeira área de Brodmann fica posterior à cisura central ou de Rolando, ou seja, no giro pós-central. Áreas 3, 1 e 2 formam juntas a área somatosensitiva primária, processamento dos sinais. Na parte pré-central, ou seja, no giro pré-central, a gente tem a área 4. Então, 1, 2, 3 e 4 está antes, o 4 está no giro pré-central. Essa área 4 é a área motora primária. Depois da 4, antes da 4 tem a 6, que é a motora secundária. Depois vem a 8, então só números pares, ó, motora secundária 6 e depois a 8. Lembra que o 8 virado parece um olho, 2 olhos, e essa é a área da mirada, da visão conjugada, dos músculos do olho. Agora vamos para a parte posterior. Depois da área 1, 2, 3, vem a 5 e a 7, que estão ainda no lóbulo parietal. A 5 e a 7 fazem a parte da somatosensorial secundária, que auxiliam a 1, 2 e 3. Então, 1, 2, 3, área sensorial primária, e 5 e 7, sensorial secundária. Agora vamos continuar na frente. O 9 vai para frente. É a área da lógica, é o raciocínio, que juntamente com a área 10, que é a pré-frontal também, ela faz a parte da memória, atenção, processamento, gestão de emoção, empatia, Tem várias funções aí junto associadas. A área 11 também continua com essa função. Ela é órbito frontal, responsável por interação social, gestão adequada de conduta, controlando a agressividade, etc. Agora vamos lá para o final. Lá na parte occipital, a gente tem a área 17, 18 e 19. Essas 3 áreas têm comandos da visão, como processamento de toda a informação visual que a gente recebe. Área 17 é a primária, 18 e 19 secundária. Então, área primária da visão, 17. Área secundária, 18 e 19. A área 20 faz parte da via visual ventral, que também permite ver as cores e a forma dos objetos, então também relacionada à visão. Logo após ela, em cima dela, temos a área 21 e 22. Então tem 20, 21 e 22 no temporal, começando da parte inferior. 20, 21 e 22. 20 da visão, 21 e 22 é da linguagem, mas a 21 é mais na parte auditiva da linguagem. Também é importante para a leitura, a linguagem escrita, lida, E alguns livros colocam ela juntamente com a 22, formando a área de Wernicke, de linguagem pensada. A área 22 realmente é a área de Wernicke, Aquela capacidade de compreensão da linguagem, formando o vínculo com a parte auditiva, é muito importante para vários transtornos. E ela vai somar junto com outra. Agora, subindo o temporal, para a gente aproveitar, a gente tem 42, 41 e 43. Áreas importantíssimas, porque a 41 e 42 é da audição, 41 é a área auditiva primária e 42 área auditiva secundária. Depois a 43 tem a ver com gosto, o paladar. Daí a gente vem embaixo, a 37 está no canto posterior do temporal e a 38 está no canto anterior do temporal, Então a gente tem a 37 e a 38. 37 fazendo parte do giro fusiforme, área de entendimento de metáfora, reconhecimento de cara, e a 38 de emoções e memória. Vamos para a 37 e 38, depois vem a 39 e a 40, que já estão lá no parietal novamente,
relacionadas com a compreensão de linguagem, tanto verbal, escrita e o cálculo também. Então, é muito relacionado com a área de Wernicke também. Depois, mais para frente, na parte frontal, a gente tem a 44, 45 e 46. 44 e 45, famosa área de Broca, linguagem articulada, e a 46 tem vínculo com a área 10, ok? Então, a gente fez uma revisão geral aqui das áreas de Brodmann. Área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. As outras ficam por baixo, 17, 18, 19, occipital, 20, 21, 22, temporal. Depois já pula para 37, 38, depois 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Beleza? Agora que já fizemos um recorrido geral, a gente vai com calma. O giro pós-central, 1, 2 e 3. Área somatosensitiva primária. Né? Se tiver algum problema aí, a gente tem parestesia na pessoa, do lado oposto, né? M, corpo oposto. A gente tem que lembrar que sempre decusam as fibras. Então, aqui essa área é a somatosensitiva primária, recebe as sensações do corpo externas e internas. Logo após ela, a gente tem a área 5 e 7, que é as somatosensitivas secundárias. Então, 1, 2, 3, somatosensitiva primária, 5 e 7, somatosensitivas secundárias. É onde guarda a informação da memória de algumas sensações que a gente tem no nosso corpo, reconhecimento de estímulos que a gente tem memorizado. Depois, na parte mais anterior, a gente tem a área 4, no giro pré-central, área motora primária, uma área muito importante porque leva todos os estímulos para o nosso corpo dos movimentos. E a área 6 é a área secundária motora. Então, área 4 primária, área 6 secundária. Fica guardado todos os gestos que a gente conhece, tipo colocar roupa, andar de bicicleta, todos os passos que a gente já tem, andar de carro, todos os movimentos já pré-determinados. Depois, a área 8, vamos lembrar que a 8 está logo antes da 6 e ela parece o olho virado, assim, um olho, né? Eu imagino isso. Então, a gente vai ver que é a área que conjuga a visão, os dois olhos para o mesmo lado. Se um olho olha de um lado, o outro também olha. Então, essa é a área que movimenta os músculos oculares. Visão conjugada. E agora a gente já entra numa área chamada pré-frontal, área 9, 10, 11, né? São as áreas pré-frontais muito importantes para as sensações de autoconsciência, a execução de coisas, a empatia, a memória, a atenção, a lógica, pensamento, raciocínio lógico, né? Relacionado à emoção desses pensamentos, à ética, fluência verbal. A área 10 também faz a mesma função basicamente da área 9, tem a lógica, a atitude, a decisão, alerta. E a área 11 é mais também para tomar atitudes, a associação entre o que a gente pode fazer, a educação, a conduta, a agressividade, como a gente reaciona com aquele pensamento, né? Que a gente fez a área 10. A área 10 é relacionada também com a 46, que é uma área que está logo após a ela. Uma forma boa para memorizar essa área é lembrar que quando a gente vai pensar, a gente coloca a mão na testa e a gente está colocando a mão na área 9, 10 e 11. Né? Isso é legal para lembrar. Depois a área 7 eu já tinha colocado que é junto com a 5, a área sensitiva secundária. E vamos aqui lá para a área 17, que é a área visual primária. Área da visão, muito importante para o reconhecimento da visão relacionada a estímulos que chegam do olho e processamento da retina, etc. A área 18, junto com a 19, é a área secundária da visão. Importantes para a visão tridimensional e também para reconhecimento e vincular a visão à memória. Depois vem a 20, como eu falei, que é uma área que também tem a ver com a visão, relacionado com mais a cor e a forma das coisas. Então, essas três áreas são da visão. 17, visão primária, 19 e 18, visão secundária, e a 20 também importante para a visão. Depois a gente vai para a 21 e a 22. A área 21, ela está muito relacionada com a leitura, a audição, que acaba se relacionando com a aprendizagem, né? Na questão da linguagem. Então a gente vai lembrar que a área 21 também, às vezes, está considerada como área de Wernicke. A área 22 é exatamente a área de Wernicke, a área que mais está relacionada com a compreensão da linguagem, ajudando a transformar e vincular informação auditiva em algum significado de linguagem. Ela está relacionada amplamente com a área 39 e 40. Então, 22, 39 e 40 são as áreas bem relacionadas com esta região de Wernicke. Aí, se a gente tem um problema, a gente tem afasia sensitiva, né? Uma afasia que a gente pode
falar as palavras, mas a gente não compreende o que estão dizendo para a gente. Depois eu vou falar mais sobre isso. E a área 45 e 44, 44 e 45, são as áreas também da linguagem que relacionam-se com a linguagem articulada, a forma de articular as palavras. Então a gente compreende com a Wernicke e articula com a Broca. Essa área de Broca está ligada com a de Wernicke por um fascículo arqueado, que também pode dar problema nesse pedaço aí e aparecer uma afasia de condução. A área 43 é a área que está logo em cima do Silvio, né, da cisura de Silvio, e é responsável pelo gosto, as sensações do paladar. A 41 e 42 está abaixo da 43, só que agora está no temporal, na parte mais superior do temporal, se relaciona com a parte auditiva primária, que é a 41, e a 42, área auditiva secundária. Então, todos os estímulos provenientes da audição e incluso o equilíbrio também, né? Relaciona-se com a parte da audição e do equilíbrio. Daí vem a 40, a 39 e a 40, a gente já tinha falado sobre elas, mas são áreas muito de transição relacionadas com a linguagem, com o entendimento, com o processamento de todas as palavras. É importante também para percepção de objetos na parte tátil, né? A gente pegar, reconhecer objetos quando a gente está tocando nos objetos. O cálculo também relaciona-se com essa área. Então é uma área bastante de transição e vinculada à área de Wernicke. A área 46 eu não coloquei aqui, mas a gente está vinculando ela com a área 10, que é importante para a memória de trabalho, atenção. E aqui a gente vai colocar a 38, que é da emoção, uma área importantíssima para o processamento das emoções que a gente tem. E a associação com a área 37 também, que é relacionada com a reconhecimento de caras, a emoção relacionada a isso, ao reconhecimento de caras, a linguagem de signos, compreensão de metáforas, parábolas, né? Essa área é mais relacionada com a área 37, uma emoção mais abstrata. E é isso aí, a gente tem que tentar memorizar essas áreas para qualquer problema, né? Qualquer enfermidade, hemorragia, alguma hipóxia, isquemia em alguma área dessas tem alguns transtornos. Por exemplo, vou colocar algumas principais. A Wernicke, a área de Wernicke, que é a 22, 39 e 40, né? Alguns autores colocam até a 21, é a área relacionada à linguagem pensada, a interpretação da linguagem. Então, se a gente tiver problema com ela, a gente tem uma afasia, a gente não consegue, uma afasia sensitiva, a gente não consegue entender o que estão falando. O paciente consegue falar, mas não consegue entender o que estão falando. E a área de Broca, que é a 45 e a 44, são importantes para a linguagem, mas na parte articulada. Aqui a pessoa consegue entender tudo, só que ela vai falar e fala rá, 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 né? Então ela tem problemas aí na articulação das palavras. Ela tem problema em articular. Agora a gente vai para a área 1, 2, 3, que é a somatosensitiva primária. Se tiver algum problema aí, a gente tem parestesia, né? A gente não consegue sentir, tem formigação. Na área 4, que é a área motora primária, a gente tem hemiplegia, uma parte do corpo não se movimenta, porque perde a área da motora primária. Na secundária, a gente tem a apraxia, a gente perde os movimentos que a gente já conhecia, que poderia fazer. 8, conjugação da visão. Depois a 9, a gente tem problemas no comportamento, personalidade, não tem toma de decisões, a pessoa fica confusa, incluso perde a própria personalidade, não tem como decidir as coisas que ela está pensando. Na área que a gente tem a de Broca é a linguagem articulada, a gente tem a afasia agora articulada, diferente da outra afasia que era sensitiva. Problemas na área 41, 42 da acúsia, hipoacúsia, né? Tem problemas na audição da pessoa. Acometimentos que procedem na área 37 e 20 geralmente tem relacionado com agnosia visual, prosopagnosia também, e que falta de reconhecimento das caras das pessoas, as pessoas ao seu redor, pessoas que eram familiares, então é muito importante. Na parte da 40 e 39, também a gente vai lembrar da agnosia tátil ou autopagnosia. É importante aí você não reconhece mais as coisas pegando somente nelas. Então é muito importante os transtornos nessas áreas, a gente está lembrando cada uma com seu transtorno. Na área 5 e 7 eu vou colocar assim uma estereognosia. A pessoa ela não tem uma percepção exata do que está, uma memória daquilo que já tocou, uma sensação, uma memória do que já
já tinha vivido nas sensações, ela já não tem mais essa memória. Ok, esse foi um resumo rápido das áreas de Brodmann. Um abraço para todos e vamos continuar estudando. Participe dos cursos presenciais também. Temos vários cursos importantes no MaisMed e vários grupos aí já estão aproveitando essas oportunidades. Um abraço a todos, tenham um bom estudo.